Lateral esquerdo Wellington disputado por Palmeiras e Flamengo. A preparação com o retorno de Paulinho ao Verdão. A concessão por mais 20 anos da academia de futebol, o termo Arrasca Pênalti e a estreia de um novo quadro no canal. Fala família Palmeiras 90+, bom demais estar aqui com vocês mais uma vez pra gente falar do que mais interessa, que é o Palmeiras. Tenho informação importante pra gente conversar, tá? Hoje, depois de um treino tático comandado pelo técnico Abel Ferreira, o elenco acabou realizando um trabalho diferente, tá? Um estilo ataque contra defesa, sabe? Onde os jogadores de ataque tentavam superar os seus adversários formando blocos defensivos e você já viu isso em algum lugar no YouTube, não é verdade? Pois é, a gente falou que uma das maiores dificuldades que o Palmeiras está vivendo é essa, literalmente, dificuldade de furar blocos defensivos com 5, 6 homens. Por isso que o Palmeiras sofre tanto nas mãos de Corinthians, entre outros times aí que defensivamente se propõem a abdicar do jogo, né? O objetivo para os caras é defender, o Palmeiras sente dificuldade mesmo espaçando as linhas. Cada vez mais o Palmeiras treinará isso e antes que você me critique e diga que eu estou entregando ouro pro bandido, relaxa. Essas informações são públicas, tá bom? Gente, vamos lá. Girando nossa roda de notícias aqui, né? O Jeff Tess está se recuperando de lesão e já está em transição física, né? Mas o Palmeiras está mirando a contratação de um lateral, ao menos é o que o UOL divulgou. Já vamos falar do mercado da bola e eu vou te atualizar de tudo que tá rolando, tá? Sobre o Paulinho, você já sabe, eu tô extremamente ansioso pelo retorno do jogador. Agora é questão de tempo, né? Pouquíssimo tempo. Provavelmente teremos Paulinho na estreia da Copa do Brasil aí do Palmeiras contra o Jacuipense. Paulinho estará apto a jogar pelo menos 15 minutinhos aí, né? E aí a pergunta que fica no meu entender é o seguinte: Paulinho vai jogar como um meia, como um segundo atacante, como um centroavante? De que maneira o Abel Ferreira enxerga o Paulinho? Supostamente a ideia inicial era colocá-lo na esquerda, mas o John Arias já dominou a função por lá. Quem vai rodar é o Alan, Paulinho é reserva. Deixa sua opinião nos comentários. E eu fiquei com uma dúvida também. Felipe Anderson está sendo extremamente criticado por boa parte da torcida e, ao que tudo indica, a imprensa está colocando que o Palmeiras, de maneira geral, a staff, também está incomodada, né, com a performance com a qual o Felipe Anderson vem entregando o resultado. Deixa sua opinião nos comentários pra mim. O Felipe Anderson tá mal escalado? Ou de repente ele precisava ser de fato cutucado ali pra ver se volta a entregar? Não sei. Bom, já já nós vamos abrir um novo quadro aqui no canal que vai ser muito legal, onde eu vou ler comentários dos inscritos, tá? E aí qual que é o objetivo? É simples, faz o teu comentário no vídeo e se no seu comentário você fizer uma pergunta diferente que chame a nossa atenção, eu vou colocar no vídeo aqui no nosso mural de comentários pra gente responder. Mas se você quiser ter a certeza de que o seu comentário vai ser lido, o clube dos canais, aqui o clube de membros do canal tá aberto para isso, tá? Basta você se inscrever no clube de membros que o seu comentário será lido desde que respeite as boas políticas de vizinhança, não é verdade? Bom, gente, girando a nossa roda de notícias, hoje um dos termos mais falados na mídia palmeirense, desculpa, eu não aguento, tá? Foi o termo Arrasca Pênalti. Eu achei muito engraçado a forma como essa situação toda se desenvolveu, porque assim, o jornalista ali, acho que foi o Mauro César, né, que utilizou, ficou irritado com esse termo que foi colocado aí do Arrasca Pênalti, né? Ele foi o mesmo cara que inventou o Cucabol. Vocês lembram disso? De quando o Palmeiras foi campeão? Aquele jogo, estilo de jogo do Palmeiras mais defensivo, mais pragmático, de deixar a bola com o adversário, de sair em velocidade e tal. Os laterais que viraram escanteio, todo aquele jogo do Palmeiras, né? Ele, ele foi apelidado de Cucabol de uma maneira pejorativa, né, pelo jornalista. Ele colocou um peso no falar como se isso fosse algo ruim, você jogar pelo resultado, enfim. Também não estou julgando o cara, tá? Ele usou outros termos como cruzeirar. Cruzeirar seria amarelar, né? Perder um campeonato, enfim, cavalo paraguaio, nesse termo. E aí agora foi aventado esse termo aí do Arrasca Pênalti, né? Que é basicamente o fato do Arrascaeta, que é um gênio jogando bola. Tá, gênio eu exagerei, é um craque, um baita de um jogador. Mas ele cava a falta mesmo, ele cava a pênalti. E tá tudo bem, porque isso é do jogo, tá? É do jogo. Mas utilizaram e o Mauro César sentiu o golpe, né? O Mauro César se posicionou de uma maneira assim, bem firme, né?
dizendo que estavam querendo jogar o peso da arbitragem no Arrascaeta, que agora os juízes teriam um olhar diferente pro cara, tal. E aí eu achei extremamente engraçado, né? Porque são dois pesos e duas medidas, e porque isso mostra o olhar enviesado que boa parte da imprensa tem pro futebol, né? É o que eu falo sempre. A análise ela tem que ser pautada em performance e não na sua preferência. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou palmeirense. Óbvio, o canal chama Palmeiras 90 a mais. É óbvio que aqui você vai ver uma pessoa palmeirense opinando do ponto de vista dela, da janela de visão que ela tem pra vida, né? Entretanto, quando o Palmeiras não joga bem, ou quando há questões que eu enxergo com toda a humildade, tá? Que o Palmeiras poderia mudar, eu falo sem frescura e sem viés. Vocês conseguem entender a diferença? E a sensação que a gente tem é que, assim, quando a fórmula é colocada no microfone para um jornalista que tem um potencial de alcance gigantesco falar, ele fala para a base dele, né? Então, por exemplo, se ele é um jornalista flamenguista, ele manda uma mensagem para a comunicação que ele quer atingir ali, a pessoa que ele quer atingir, né? E ele esquece que há toda uma galera por trás. Então, assim, não faz sentido nenhum, tá? É um comentário e uma análise dele enviesada. Eu tenho certeza absoluta que ele não foi bem nesse comentário, tá? E a minha opinião, tá tudo bem quem discorda, mas assim, eu acho que o futebol é muito mais do que isso, né? Mas a parte mais divertida do futebol é justamente essa questão da resenha, né? Da gente trocar ideia, conversar, expor opinião. Eu particularmente gosto muito de chegar no trabalho, brincar com os meus amigos ali, cutucar os corintianos e tal, com respeito, né? Sem violência, sem nada disso. Futebol é um instrumento de socialização. E eu acho que isso está mostrando o porquê quando o Palmeiras vence as partidas recentemente, 90% da imprensa que não é palmeirense aponta como se o Palmeiras estivesse sendo favorecido por um erro de VAR ou alguma coisa do tipo. Pra mim, bizarro e antiprofissional, tá bom? Bora, gente, mercado da bola, vamos falar de possíveis movimentos do Palmeiras importantes, tá? Hoje, a gente viu na UOL uma reportagem dizendo que o Palmeiras e o Flamengo são dois dos clubes interessados na contratação do lateral esquerdo Wellington, tá? O Wellington foi revelado pelo São Paulo e hoje é atleta do Southampton da segunda divisão da Inglaterra. Tá, primeiro ponto que a gente tem a considerar nessa situação. Caso o Palmeiras faça um aporte financeiro, deve girar em torno de 20, 30 milhões de reais, não é mais que isso, tá? O Wellington não é titular, tá? E a gente começou o vídeo falando da recuperação do Jefté, a gente tem o Arthur e o Piquerez vai se recuperar antes da Copa do Mundo. Então nós temos já 3 laterais aqui. Se o Palmeiras fosse de fato fazer um movimento pelo Wellington, automaticamente um dos 3 teria que sair do elenco. Não dá para manter 4 laterais esquerdos no Palmeiras, tá? Isso é um fato. Não acho que o Palmeiras vai fazer um movimento por esse jogador agora, a menos que já tenha em mente negociar o Jefté. Aí ok, faz sentido. Se o Palmeiras trouxer o Wellington, o Jefté vai embora. Fato, não vai se desfazer do Piquerez, a menos, é claro, que o Piquerez receba uma proposta da Europa muito boa, que eu acho difícil nesse momento da carreira dele também. E o Arthur é a cereja do bolo do Palmeiras, né? É o futuro do Palmeiras. Não vai se desfazer também com facilidade, a menos que chegue uma proposta muito grande. Proposta essa que chegou para o Eduardo Conceição. O Palmeiras trará uma condição especial, né, na condução do jogador ao profissional. Ele vai ser tratado assim como foi tratado o Endrick e assim como foi tratado o Estevão. Eduardo Conceição é a nova joia principal do Palmeiras e tá chamando atenção nos bastidores, mas calma, porque não é só ele. Se você analisar friamente, você vai perceber que o Palmeiras tem o Koné, que já chama a atenção de muitos clubes da Europa, Eric Belé, o próprio Alan, tem diversos jogadores no elenco do Palmeiras que com certeza absoluta não vão ficar por muito tempo, infelizmente. O Palmeiras vai arrecadar uma grana muito alta com a venda desses jogadores da base de novo, tá? Isso é também responsabilidade positiva do JP Sampaio, que vem fazendo um trabalho, velho, de altíssimo nível, tá? Orgulho. Orgulho do trabalho que o Palmeiras tem desenvolvido com a base. Orgulho. Gente, todo esse trabalho que o Palmeiras está fazendo na base ainda não é sólido o bastante para que a gente possa contar com alguns jogadores no time titular. Por exemplo, Luiz Saboia, Gilberto,
Arthur, são 3 jogadores de lateral, né? São 3 laterais que o Palmeiras produziu para o futebol, mas que ainda não estão prontos ali para de fato assumir aquela responsabilidade. Tá bom, eu posso até tirar o Arthur dessa lista, né? Mas o Gilberto ele não tá ainda conseguindo aquele posicionamento todo no Atlético Paranaense, e o Luiz Saboia nem como profissional tá jogando por enquanto. Entretanto, existe uma joia do Palmeiras que é o Heitor, que tá na base do Palmeiras do Sub-20 e tá sendo sondado pelo Grupo City. Uma coisa que o Palmeiras poderia fazer para testar a busca pelo novo atacante seria colocar o Heitor nessa posição e ver o que acontece. Eu quero a opinião de vocês nos comentários. O nome do Viveiros, a gente levantou a bola aqui num vídeo, né? E assim, eu contei, acho que foram 30 ou 40 comentários falando do Viveiros, né? Gostariam de ver o Viveiros no time do Palmeiras, que é um baita atacante, eu também acho. 30 milhões também de reais, não passa desse o valor de mercado dele, tá? No Transfermarkt gira na casa de 4 milhões de euros. É isso, tá? Se o Palmeiras botar uma grana, leva, mas não vai adiantar agora, porque o cara já tá completando os 12 jogos do Brasileirão, ele não poderia jogar no Brasileirão, mas no ano que vem eu acho que seria uma baita oportunidade. Isso é claro se o Gabriel Jesus não vier pro Palmeiras. As conversas estão acontecendo, a gente não sabe exatamente se vai fechar ou não. Pro Palmeiras seria uma boa, né? E também a possibilidade aí que surge no mercado do Bitelo, né? O Bitelo tá jogando lá no Dinamo Moscou, baita jogador, meio-campista com números de atacante e tá entregando futebol. Pro Palmeiras pode fazer sentido, tá bom? Antes da gente chegar no nosso mural dos comentários, gente, concessão que o Palmeiras tem ali com a prefeitura pro terreno ali da academia de futebol, você já deve ter acompanhado aí. Palmeiras já está trabalhando, se não me falha a memória, a concessão vence em 2028, mas o Palmeiras se antecipou no projeto e tem o valor ali de 10 milhões de reais para pagar por mais 20 anos de concessão do terreno, o que é uma notícia maravilhosa porque mostra não só que o Palmeiras está extremamente organizado do ponto de vista administrativo, mas que há um planejamento de estruturação, um planejamento de repente melhorar até aquilo que já é ótimo, que é a nossa estrutura, né? E principalmente um cenário de visão a longo prazo. Isso para mim é o principal. A maior dificuldade que a gente viveu nos anos 90 foi a saída da Parmalat do Palmeiras, que deixou o Palmeiras num buraco. Vamos ser sinceros, a verdade é essa. Atualmente, não há empresa patrocinadora que o Palmeiras tenha que seja capaz de nos deixar num buraco, porque a casa, a base da casa é sólida, a construção é sólida e o Palmeiras tem então uma visão de longo prazo muito bem estabelecida. Bora pro nosso mural de comentários, porque eu separei aqui, ó, 5 comentários de inscritos do canal que disseram algumas coisas aqui que eu considerei muito inteligentes e eu quero começar aqui com o comentário do Hamilton, ó, atenção. @Hamilton Espíndola 1221. Uma pergunta: o Arias não poderia ser testado como um meia de criação? Ele tem habilidade, criatividade, visão de jogo, protege bem a bola e é veloz. Eu acho muito pouco aproveitá-lo pelo lado do campo. Queria saber sua opinião. Aproveitando sobre o Paulinho, ele também não poderia fazer o papel de 9? Tá forte, tem faro de gol, sabe fazer pivô e tem muita calma. Aguardo sua resposta. Um abraço pra você, Hamilton. Obrigado por fazer parte da nossa história, viu? Meu irmão, é o seguinte, ó, com relação ao Arias de meia armador, eu não acho só uma ótima ideia, como eu imagino que o Abel vai precisar fazer essa rotação na posição do Arias no decorrer da temporada, tá? O Arias, ele tem uma qualidade de encontrar diagonais em campo rara, tá? Além disso, pouca gente fala, tá? Mas o John Arias é, nos últimos 4 anos do Brasileirão, o jogador com mais chances criadas de gol, tá? De todos. Todos, tá? E ele jogava no Fluminense. Você sabe que o Fluminense não é uma potência de time, com todo respeito, né? É um baita time, tá? Mas não é aquela potência que quando a gente fala dos maiores atualmente jogando no Brasil, né? Então sim, concordo com você. Pode ser um meia de criação, é técnico veloz, acha o gol. 100% concordamos, tá bom? Sobre o Paulinho, como 9, na minha opinião, Hamilton, é o mesmo caso que você está falando do Arias. Você vai pegar um jogador que tem uma condição de tabela, de buscar o 1 contra 1, de finalização de fora da área, e você vai queimá-lo jogando como um 9 ali, paradão na área, né? Para fazer pivô, não faz sentido. É o mesmo, faço uma alusão à mesma questão que você trouxe do John Arias, né? Você vai pegar um talento e você vai colocar numa faixa do campo onde eu preciso de um jogador que ele empurre a bola pro gol, né? Onde ele busque um pivô e etc. Na minha opinião, o Paulinho pode encaixar como um falso 9, não um 9, tá? Um centroavante como um falso 9, como um segundo atacante,
volante, como um ponta, como um meia. Ali no ataque ele faz qualquer função, tá? Mas pra mim, jogando como meia, ele tende a entregar mais resultado, tá bom? Um abraço pra você, meu irmão. Aí, ó, o @AlanKLH. Boa tarde, irmão. A questão do Danilo poder recorrer à justiça. Palmeiras pode recorrer à justiça, né? E pode até resultar em uma rescisão, sim. Porque o acordo que levou à justiça faz parte de uma cláusula contratual ou um acordo para fechamento. E isso, junto com o histórico de atrasos de dívidas, pode gerar uma rescisão. É difícil? Sim, mas não torna impossível essa rescisão. Espero que concretize. Alan, um abraço pra você, irmão. Bem-vindo ao canal aí. Cara, é o seguinte, ó. Situação do Danilo, isso virar de fato um ponto de rescisão contratual, na minha opinião, não vai acontecer, não tem nem como acontecer, tá? Porque faz as contas, são 6 milhões de reais. O Danilo vale 30 na visão do Botafogo. Você acha que eles não vão dar um jeito de pagar isso aí? Lembra o seguinte, ó, o Eagle Group, que é o grupo liderado ali pelo John Textor, é um grupo muito forte porque eles recebem em euro, dólar, libra. As operações deles são sempre pautadas nas moedas mais fortes do mercado. Se as operações deles são pautadas dessa forma, pensa comigo. Divide isso por 6. 6 milhões de reais vai valer 1 milhão de euros. Os caras vão pagar, tá? Isso é uma questão de tempo. A questão principal aí é que os agentes eles jogam o negócio pra imprensa justamente para causar esse apelo, né? Essa questão de informação para todo mundo falar a respeito e tal. E é por isso que acontece o que está acontecendo, tá bom? Aí o Brunão, que é nosso parceiro, tá no grupo do WhatsApp, disse o seguinte, ó. Melhor movimentação de mercado do Palmeiras desses 2 últimos anos seria se livrar do Sleep Anderson, né? Graças a Deus o Palmeiras deixou de contratar jogadores escolhidos pelo Abel. A fórmula é essa, Abel escolheu um jogador, a diretoria contrata outro. Bom dia, Henrique. Um abraço pra você, Brunão, tamo junto. Eu tenho uma expectativa no Felipe Anderson, e eu acho que eu sou o único cara no YouTube que está falando isso do Palmeiras, né? É só eu não vi ninguém mais falar. E tem que ter coragem, tá? Pra ter essa opinião contrária. Porque eu também estou tendo uma opinião contrária ao que 90% da torcida pensa. Sim, o Felipe Anderson não... Sim, não está, é complicado. Né? Mas o Felipe Anderson não está entregando aquele futebol que a gente esperava dele, né? Mas eu me recuso a acreditar que um jogador daquela estirpe, que jogava em Champions League até ano retrasado, cara, desaprendeu. Pra mim, ele está na faixa do campo errada. Pra mim, o Felipe Anderson não é o jogador de beirada de campo mais. Ele já foi esse jogador. Hoje, ele funcionaria como um 10. E aí você pode testar uma vez, ver o que acontece. Uma partida que ele fez no meio-campo como meio armador, ele jogou demais. Por que não tentar? Eu concordo com você do ponto de vista do sleep ali, né? Parece que ele fica sonolento em campo mesmo. Enfim, eu entendo o que vocês estão querendo dizer, o que 90% da torcida diz. Mas essa é a minha opinião, tá bom? Olha lá, o @Teixeira0985 disse o seguinte, ó. Eu falava que o Palmeiras tinha que pegar o Pita, o Isidro Pita, né? Antes de ir pro Bragantino. E outro que o Palmeiras tem que contratar é o Mateuzinho do Vitória, porque ele é o novo Everton Ribeiro. Vai esperar ele pra um clube maior e ficar mais caro pra se interessar pelo cara. Ó, eu trouxe o nome do Isidro Pita e muita gente não gostou da opção, tá? Todo mundo prefere o Kevin Viveiros, mas eu vou falar um negócio pra vocês. O Pita não chegaria pra ser titular, mas ele seria um reserva, tá? Palmeiras tá precisando de uma bola aérea, tá precisando de um pivô, o cara entraria. Não sei, eu acho que pode fazer sentido também. Sobre o Mateuzinho, eu conheço pouco, tá, Teixeira? Então não vou falar a respeito, porque eu poderia estar falando besteira. Vou estudar sobre o jogador pra gente conversar. @apenas um rapaz comum. Poxa, se a Leila sonha tanto com a tríplice coroa do Brasil e quem sabe o Intercontinental de Clubes, ela precisa compor o elenco com as peças que faltam e não só preencher as posições como colocar nelas bons jogadores. Se não ferir o planejamento financeiro do clube, acho que o clube não deveria medir esforço para contratar jogadores. Concordo com você, meu irmão. A grande dificuldade que o Palmeiras tem hoje, eu acho que é justamente respeitar esse fair play financeiro, né? Respeitar essa política de investimentos. Uma vez que o Palmeiras consiga fazer isso, respeitar, tem que investir. E aí o que quer dizer respeitar? Eu tenho um caixa, eu tenho uma receita e eu tenho uma despesa, né? Se o meu caixa tá zerado, por exemplo, mas eu tenho uma receita maior do que as despesas, eu posso contratar, desde que eu consiga garantir que eu vou pagar tudo aquilo que eu tô me comprometendo. Não há problema. Não há problema eu financiar, por exemplo, uma chegada do Danilo em 6 vezes, desde que eu garanta o crédito para pagar, eu garanta a grana, entendeu?
Esse é o grande ponto. E aí, para você garantir grana, você tem receita de patrocinador, você tem receita de bilheteria, você tem receita de TV e você tem venda de jogador. Então, por exemplo, eu vendi o Eduardo Conceição por 290 milhões. Pô, top, grana alta. Eu tenho como bancar. Faz sentido ou não? Deixa sua opinião nos comentários. Gostei muito do vídeo de hoje, em especial aí desse bate-papo no mural dos comentários, mais uma vez, tá? Se você quer garantir que o seu comentário seja lido aqui no canal, Clube de Membros, R$ 2,90, um valor simbólico só para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. Se você quiser, de fato, seguir a gente nas outras redes sociais, eu agradeço, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de sempre, rapaziada. Um forte abraço e avante palestra.